E aqui você pode já ficar atento, porque quando você vê isso aqui, você já sabe que é um golpe. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos ao programa Saindo do Zero, um programa onde eu te mostro quais são os passos que você precisa dar para ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Eu me chamo Elias Eduardo, sou especialista em investimentos em criptomoedas e o tema da aula de hoje é polêmico, o assunto é polêmico, mas eu vou te mostrar o outro lado da moeda. Muito se ouve falar sobre perder tudo investindo em criptomoedas. Mas será que é assim mesmo que acontece? Será que essas pessoas que tiveram grandes perdas no mercado de criptomoedas verdadeiramente estavam investindo em cripto? Então, hoje eu separei aqui alguns casos, vou compartilhar a tela com você. Hoje eu separei na aula alguns casos muito famosos e nós vamos estudar esses casos e entender o que aconteceu, quais são os mitos por trás desses casos. E só para você ter ideia do que eu vou falar nessa aula, e não vou trazer só casos, tá? Eu vou trazer também o que você pode fazer para proteger a sua grana e estratégias de investimentos. Mas só para a gente seguir uma linha de raciocínio legal, para você ter ideia, ó, mitos, eu fui ver qual é o significado, e um dos significados da palavra mito é o seguinte, ó, história fantástica, cujos protagonistas são deuses, semideuses, seres sobrenaturais e heróis. Então, o mito, quando a gente fala assim, mito, são coisas meio que fantasiosas. E aqui, essa tradução reflete bem o que eu vou te ensinar na aula de hoje. Então, vamos ver o conteúdo da aula certeiro. Casos de perda no mercado cripto e os mitos por trás deles. Então, eu separei alguns casos que causaram muitos danos, muitas perdas. Nós vamos estudar o que está por trás desses casos, por que as pessoas perderam dinheiro ao caírem na situação que caíram, mas também eu vou falar para você quais são as medidas de segurança que você pode tomar para proteger os seus investimentos em criptomoedas. E aí vamos finalizar a aula com estratégias de investimento em criptomoedas que podem acelerar o seu ganho, os seus ganhos. Legal? E aí, quais são as vantagens de você assistir essa aula completa, participar da aula, seguir o passo a passo que eu vou te ensinar? Primeiro, proteger os seus investimentos. Então, nessa aula você vai aprender medidas de segurança eficientes para evitar perdas e proteger os seus investimentos em criptomoeda. E essas medidas são medidas que eu e meus alunos tomamos. Da mesma forma, estratégias comprovadas para lucrar. E essas estratégias são comprovadas porque são coisas que eu e os meus alunos fazemos. Ah, Elias, mas será mesmo? Você fala assim dos seus alunos, ó, dá uma olhadinha no vídeo que está passando no card agora, que aí tem o depoimento de vários alunos. Na verdade, é uma playlist onde você pode assistir os meus alunos falando, contando a história deles. Muitos até caíram em situações semelhantes a essas antes de aprenderem o passo a passo de como investir em ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas, e hoje a realidade é outra. Então, são estratégias comprovadas para lucrar que você vai aprender nessa aula. Vai aprender estratégias testadas e comprovadas que podem acelerar os seus ganhos no mercado de criptomoeda e maximizar os seus investimentos, tá certo? O objetivo da aula é bem claro, tá? Te alertar sobre os erros que levam a grandes perdas e, às vezes, a perder tudo no mercado de cripto e te mostrar como investir de forma correta. Então, esse é o objetivo mais claro do que isso aí, só o sol. Qual a importância de você estar aqui participando dessa aula? Entender os mitos e verdades sobre perder tudo no mercado de criptomoedas é fundamental para tomar decisões inteligentes em seus investimentos. Não são decisões baseadas no que os outros estão falando. São decisões baseadas em fatos relevantes. Isso são decisões inteligentes, em dados. Você está tomando uma decisão baseada em dados, em estatísticas, em análises. Não é porque está na moda que você está tomando uma decisão.
beleza? Ao superar o medo e obter conhecimentos sólidos, você estará preparado para aproveitar as oportunidades e multiplicar seu patrimônio. Então, veja que você primeiro precisa superar o medo de investir em criptomoedas. Eu sei que existem pessoas que acompanham as minhas aulas que ainda não começaram a investir por causa do medo. Inclusive, se você tem medo de investir em criptomoeda, eu fiz uma live da série Investimento Cripto, é uma série de lives que eu faço, e uma dessas lives foi como vencer o medo de investir. Então você pode assistir, vai colocar aí no card, só é você clicar depois aí e assistir essa live, vai te ajudar bastante a vencer o medo e também a ter conhecimentos sólidos, verdadeiros sobre investimentos em criptomoedas. Valeu? Antes da gente seguir, eu quero te dar uma orientação importante. Se você quer receber a ajuda do YouTube para aprender os caminhos que te levam a ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas, o YouTube ele exige que você faça 3 coisas. A primeira delas, você precisa curtir essa aula. Segunda, se inscrever no canal. E terceira, ativar as notificações. É dessa maneira que a inteligência artificial do YouTube entende que você gosta dos conteúdos, que você gosta da aula. Quando você curte, se inscreve no canal e ativa as notificações. Você vê que algumas pessoas estão, a própria inteligência artificial do YouTube está tirando elas do canal, desinscrevendo. Sabe por quê? Porque ela não interage, não tem engajamento. O que a inteligência do YouTube quer é ver que você está gostando e está interagindo com o conteúdo. Então é importante. Deixa aí o seu curtir. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Se você já é inscrito e já ativou as notificações, deixa aí uns comentários, deixa aí um emoji, um legal, gostei, a aula tá massa, porque isso aí vai mostrando para a inteligência artificial do YouTube que o conteúdo é bom e que você está gostando. E todas as vezes que eu fizer uma live, que eu compartilhar um conteúdo, que eu publicar uma aula aqui no YouTube, o próprio YouTube vai falar com você. Ele vai falar, olha, tem uma aula nova. Lembra aquela aula que você assistiu e gostou? Tem uma aula nova, vem aqui assistir. Então, o YouTube passa a trabalhar em seu favor para te ajudar a ter mais conhecimento sobre o mercado de criptomoedas. Olha que legal isso, né? Muito bacana. Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que esses casos que eu vou mostrar para você são casos considerados como golpe pela Polícia Federal, tá certo? Então, a Polícia Federal do Brasil considerou esses casos como golpe e eu vou dar a minha visão técnica sobre criptomoedas em cada um desses casos. Não vou dar minha opinião particular nem sobre as pessoas envolvidas, nem sobre as pessoas que caíram nos golpes, mas eu vou dar a minha visão técnica sobre o mercado de criptomoedas. Beleza? E depois eu vou querer saber qual é a sua opinião. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou falar do caso, vou explicar a visão técnica, o lado técnico das criptomoedas e você deixa a sua opinião sobre o caso, o que você acha. Vamos fazer assim nessa aula para a gente interagir legal? Então vamos lá. Ó. Primeiro caso, antes do primeiro caso, casos de perdas no mercado de criptomoedas e os mitos por trás deles e medidas de segurança que você pode tomar para proteger os seus investimentos. Então, nós vamos fazer as duas coisas juntas, tá? Para a aula não ficar muito longa, então eu vou pegar logo os dois tópicos, os dois primeiros tópicos da aula, que são os casos e a medida de segurança, e nós vamos fazer um bate-bola aqui, tudo junto, para ser mais rápido e ficar até mais fácil para você compreender, valeu? Então, ó, o primeiro caso que eu quero trazer aqui é o caso da Brás Company. E aí uma matéria que saiu no jornal diz assim, ó, ex-funcionários da Brás Company são presos pela Polícia Federal. Apesar das prisões de ontem, no caso não foi ontem, isso daqui já tem algum tempo, o casal líder da Brás Company segue foragido.
E como é que a Brás Company ela funcionava, pelo que eu busquei as informações aí? Era um empréstimo de criptomoedas. Como assim? Você não, né? Espero que não. A pessoa comprava criptomoeda, transferia as criptomoedas para a Brás Company e a empresa, supostamente, ela ia fazer a negociação de criptomoedas e dava um lucro fixo para a pessoa que fez os depósitos lá com as criptomoedas. No entanto, eu vi algumas matérias e reportagens que falavam que havia depósito de dinheiro também e que o dinheiro caía diretamente na conta dos proprietários, tá? Não procurei verificar se era assim mesmo ou não, mas a grande maioria das notícias, essas notícias são públicas, você pode pesquisar, tá? A grande maioria das notícias falava sobre as pessoas tinham que ter a criptomoeda e transferir a criptomoeda para a empresa, e a empresa ela pagava lucros fixos para quem fazia essas transações. Então, o lado técnico sobre esse caso da Brás Company. Existe uma maneira de você tomar empréstimos no mercado de criptomoedas e emprestar suas criptomoedas de fato e de verdade. Isso existe no setor DeFi, que são as finanças descentralizadas. As plataformas, elas funcionam de forma autônoma através de contratos inteligentes. Então, não existe nenhum ser humano ali controlando nada. São contratos inteligentes pré-estabelecidos na blockchain. Sei que talvez eu estou falando alguns termos que, para quem é novo, está chegando aqui, não entende nada de criptomoeda, talvez nunca ouviu falar isso. Então, vamos ser bem básico para você compreender. Blockchain é a tecnologia das criptomoedas, uma das tecnologias mais seguras do mundo. Isso não sou eu quem digo. Especialistas do mundo inteiro falam isso, beleza? E contratos inteligentes é uma programação de computador que fica dentro da blockchain. Só que o que acontece? Nem a blockchain, nem os contratos inteligentes conseguem ser alterados depois das suas criações. Então, quando uma blockchain ela é criada, é colocado alguns dados ali, algumas informações, para que ela vai servir, como é que ela vai funcionar. Criou a blockchain, ela não pode ser alterada. O contrato inteligente, essa programação que vai dentro da blockchain, é da mesma forma. Então, a partir do momento que se cria o contrato inteligente e é ativado dentro de uma blockchain, esse contrato não pode ser modificado. Então, existem plataformas dentro da blockchain que elas funcionam da seguinte maneira: eu tenho bitcoins, eu posso pegar os meus bitcoins e deixar bloqueado dentro da plataforma, dentro dessas plataformas de finanças descentralizadas. Veja que eu não estou falando de empresa nenhuma. E nessas plataformas que funcionam dentro da blockchain, vai ficar ali retido o meu Bitcoin. Enquanto os meus Bitcoins estiverem bloqueados ali dentro dessas plataformas de finanças descentralizadas, vai estar rendendo alguns juros para mim, porque eu deixei os meus Bitcoins lá. E, Elias, o que as pessoas fazem com esses Bitcoins? Quem quiser tomar empréstimo de Bitcoin no mercado, meus Bitcoins vão estar lá à disposição da plataforma. Então, eu emprestei para a plataforma. E como é que funciona a pessoa que quer um empréstimo? Vamos mudar o cenário. Vamos dizer que eu quero Bitcoins, eu quero pegar emprestado Bitcoins. Então, eu acesso a plataforma lá na finança descentralizada, nas DEFs, e eu preciso deixar uma garantia. Pensa no empréstimo bancário. A pessoa vai tomar um empréstimo no banco, tem alguma garantia. Então, o banco faz uma análise de crédito, vê se tem patrimônios no nome da pessoa, vê qual é a credibilidade financeira da pessoa no mercado. Se a pessoa não tem uma boa reputação financeira, ela não recebe o empréstimo.
Mas se a pessoa tem carro, tem casa, tem um bom salário, tem reputação, ela recebe o empréstimo. Por quê? Se ela não pagar o dinheiro que ela pegou emprestado no banco, ela já vai pagar muito mais do que ela pegou emprestado. Os juros do banco são absurdos. Mas se ela não pagar o dinheiro, o banco toma o carro, toma a casa, o banco toma tudo que ela tiver. Entra na justiça e vai tomando tudo até resgatar o dinheiro. Porque ela deixou os bens como garantia, o salário como garantia. No mercado cripto funciona da mesma forma. Então, se eu quero pegar emprestado lá $500 em Bitcoin, então eu tenho que deixar uma garantia bloqueada lá na DEF para poder pegar os Bitcoins. Eu vou deixar uma outra criptomoeda, uma stablecoin, vou deixar alguma garantia vai estar lá, tá certo? Para eu poder resgatar aqueles bitcoins que eu quero tomar emprestado, e aí eu tomo Bitcoin emprestado para fazer o que eu quiser, para vender para os outros, para guardar, para negociar, enfim. E aí, se eu quiser de volta aquela garantia que eu deixei lá, eu vou ter que devolver a quantidade de bitcoins que eu peguei. Funciona dessa forma os dois lados da moeda. Então, você vê que no caso da Brás Company, existe um resquício de verdade, um fiapinho de verdade, que são os empréstimos com criptomoeda. Mas você vê que a empresa ela pegou algo que é legal e normal dentro do mercado de criptomoedas. Claro que o que eu falei para você, de forma bem simples, é um investimento avançado no mercado de criptomoedas, não é uma coisa simples de se fazer, é um investimento avançado, mas existe, tá? E aí pegou isso daí, pô, existe isso aqui no mercado de criptomoedas, então vou simular na minha empresa, vou pegar aqui e vou dizer que as pessoas depositam as criptomoedas para a gente negociar e devolver lucro fixo. E aí, pessoal, pelo menos segundo o governo brasileiro e o governo da maioria dos países, isso é crime. Primeiro que o mercado de criptomoedas, aí já começa você a ter o alerta. O mercado de criptomoedas é um mercado de renda variável. Como que vão prometer para você uma renda fixa? Se o mercado é variável, é volátil, sobe e desce de preço toda hora. O mercado gera muita lucratividade, mas é renda variável, não é renda fixa. Como gerar renda fixa no mercado de renda variável? Tem alguma coisa estranha. Então, a Polícia Federal está atrás aí dos proprietários, não sei do dia que eu estou gravando essa aula, se pegaram ou não, eu não acompanho isso aqui, não investi nessa empresa também, caí em golpes no mercado de criptomoedas há muitos anos atrás, e depois que eu caí em golpe, perdi tudo que eu tinha, eu fui buscar estudar sobre o mercado, e por isso que eu trago conteúdos como esse para te alertar sobre golpes também. Agora me fala uma coisa, o que você acha desse golpe aí? O que você achou dessa situação aqui da Brás Company, considerada como um golpe pela Polícia Federal? O que você acha? Deixa aí nos comentários. E aí, qual é a medida de segurança para você se proteger em casos semelhantes a esse? Nunca transferir suas criptomoedas para terceiros onde há promessa de ganhos fixos. E olha, eu não digo nem onde há promessa, nunca transfira suas criptomoedas para ninguém. São suas. Você não precisa transferir suas criptomoedas para os outros para você ganhar dinheiro. Não é necessário. Imagina aí, pensa comigo, se essa parada fosse, se as coisas fossem desse jeito. Então, para a pessoa ser feliz, para a mulher ser feliz, ela tem que transferir o marido dela para outro? Ou para um cara ser feliz, ele tem que transferir a mulher dele para outro? Que loucura! Para a mãe ser feliz, tem que transferir os filhos para outra mãe? Não é assim que funciona, pessoal. Os investimentos em criptomoedas, você que está assistindo a aula, você pode investir e ganhar dinheiro. Você não precisa transferir suas criptos para ninguém, principalmente para empresas que estão te prometendo renda fixa em um mercado variável. Tem alguma coisa de errado.
não terceiriza os seus investimentos. Invista você e ganhe dinheiro você, tá certo? Escolha os principais protocolos DeFi para fazer aplicações. Eu expliquei como existe isso no mercado de criptomoedas, de você bloquear as suas criptomoedas dentro de uma blockchain, dentro de um protocolo DeFi, e ali você poder deixar disponível para as pessoas tomarem empréstimo, você poder tomar empréstimo também. É muito bacana isso, tá? E se você quiser aprender mais sobre isso, deixa aí nos comentários, batendo 100 comentários, eu quero saber mais sobre as DeFis, sobre as finanças descentralizadas, que as pessoas em inglês usam o termo em inglês DeFi. Mas eu sou brasileiro e a tradução brasileira baiana é DeFi. Então, vamos lá. Selecionar por blockchain, números de DEPs e TVL. Então, se você decide fazer essa aplicação nas finanças descentralizadas, qual é a ordem que você tem que seguir para não cair numa furada? Você vai selecionar a plataforma, o protocolo de finanças descentralizada pela blockchain. Então, você procura as maiores blockchains e aí tá de cara lá da Ethereum, o maior número de aplicativos DEPs é na blockchain da Ethereum. Então, lá na blockchain da Ethereum, tem muitas plataformas, muitos protocolos de finanças descentralizadas que são bons. Inclusive, alguns que eu utilizo e invisto. Beleza? Aí, selecionou o protocolo, a blockchain e o protocolo, você vai ver o TVL. O que é TVL? É a grana que está bloqueada naquele protocolo de finanças descentralizada. Então, quando eu emprestei meus bitcoins, bloqueei os meus bitcoins no protocolo, então ficou um número ali, o valor que eu tenho, no valor de todo mundo que tem lá a grana bloqueada, aparece como TVL. E quanto maior for o TVL, melhor, pô. Porque se as pessoas estão colocando a grana lá, tem muita gente, milhões, bilhões de dólares bloqueado lá, alguma segurança a mais há naquele protocolo de finanças descentralizada. E evita os protocolos recém-criados. Evita. Recentemente teve um caso de um protocolo que sumiu com o dinheiro da galera. Então, evita os protocolos recém-criados. Se você seguir esse passo a passo aí, ó, vou ver as maiores e melhores blockchains, vou ver o número de DEPs, que são aplicativos descentralizados, e vou ver o valor de TVL, para poder escolher ali o protocolo de finanças descentralizadas. Só de você fazer isso, você vai reduzir muito o seu risco. Desculpa, estou com a garganta seca, vou tomar uma água para a gente continuar. Só de você fazer isso aí, você já vai diminuir muito o seu risco, tá certo? E aí vamos a mais um caso. Lembrando que são casos considerados como golpe pela Polícia Federal do Brasil, tá? Eu só estou passando aqui a minha visão técnica do mercado e eu quero saber a sua opinião após cada caso aí. Deixa nos comentários, vamos interagir aí que eu quero saber o que você acha. Ó. Caso Gás Consultoria. E aí a manchete que saiu no jornal foi essa, ó. 38 bilhões de reais bloqueados e deixa de pagar clientes. Olha que coisa, né? E aí eu fui ver algumas notícias recentes desse caso em específico, e foi um caso que aconteceu aqui no Brasil, mas segundo denúncias, se estendeu para Portugal, e um advogado, se eu não me engano, está viajando para denunciar em Portugal esse caso dessa empresa, diz que mudou de nome em Portugal. Olha que coisa, mas o caso aqui no Brasil deu cadeia, deu prisão, deu um monte de coisa. E aí, qual foi o golpe segundo a PF? Aportes financeiros para receber lucro fixo. Então, a pessoa pegava a grana dela, depositava na empresa, e aí, supostamente a empresa ia fazer negociações com criptomoedas e pagavam um lucro fixo para quem fez o aporte financeiro. Aí é o que eu falei do último caso.
como se garante renda fixa em um mercado de renda variável. Já tem que ligar um alerta na sua cabeça. Eu negocio criptomoedas. Eu pego o meu dinheiro e coloco na negociação em criptomoedas. Eu sei que o preço da criptomoeda oscila muito e tem dias que eu ganho mais, tem dias que eu ganho menos, tem dias que eu tenho que parar para não sair no prejuízo, porque o preço oscila. Eu não tenho como falar assim, ó, todos os dias ou todos os meses eu vou ganhar 50%. Renda fixa, estou dando exemplos, tá, pessoal? Exemplos. Renda fixa. Durante 3 anos, todos os meses vai ser 50%. O mercado é variável, entendeu? E aí ainda tinha um agravante que o gerente recebia comissão. Então, como é que funcionava? Tinha uma pessoa que, não sei se era o gerente mesmo, o nome que utilizava, consultor, sei lá. E essa pessoa era responsável de captar clientes, de trazer clientes, e aí de cada cliente que investisse na empresa, recebia uma porcentagem. Isso foi, o gerente, né, recebia uma comissão ali durante o contrato da pessoa com a empresa. Isso foi considerado como golpe pela Polícia Federal, e aí as medidas de segurança, beleza? E aqui é a minha visão técnica do mercado. Nunca transferir valores para terceiro onde há promessa de renda fixa. E aí eu já falo de ganhos fixos, né? E aí eu já falo o seguinte: nunca transferir sua grana para terceiros. Porque para você investir em criptomoeda, você não precisa fazer isso. Como é que funciona o investimento em criptomoeda, Elias? Então, estou começando agora, estou assistindo essa aula pela primeira vez. Prazer, seja bem-vindo. Eu sou Elias Eduardo. Como é que funciona a parada dos investimentos em criptomoedas? Bem simples, ó. Você que está me assistindo agora, de Roraima, do Panamá, da Colômbia, seja lá de onde você estiver, cara, você vai precisar criar uma conta em uma corretora de criptomoedas, isso é de graça. E por que criar conta na corretora de criptomoedas? Porque é na corretora de criptomoedas que se encontram os compradores e os vendedores. É lá que está as criptomoedas e a galera que quer vender e a galera que quer comprar. Então, se você quer comprar, você vai ter que comprar de alguém. Esse alguém vai estar na corretora de criptomoeda e as coisas funcionam de forma automática, tá? Você não precisa falar com ninguém, bater papo com ninguém, não. Beleza? Então, primeiro você cria uma conta em uma corretora de criptomoeda gratuita. Essa conta vai ser sua, vai estar no seu nome. Ninguém vai ter acesso. É como uma conta bancária. O banco não é seu, mas você tem uma conta lá que você utiliza, que você recebe o seu salário, recebe seu pagamento, você paga contas com a conta do banco. O banco é seu? Quem dera que o banco fosse seu. Mas a conta é sua, você tem uma conta lá no banco. Pois bem, a corretora é sua, a minha? Não, quem dera fosse nossa. Mas nós temos uma conta ali na corretora. Login e senha para acessar a conta. Você vê que é bem semelhante à conta bancária. Beleza. Nessa conta na corretora, você vai precisar transferir uma grana, que é o dinheiro que você vai comprar criptomoedas. Transferiu a grana, comprou a criptomoeda, você pode ficar negociando criptomoeda dentro da corretora, comprar mais barato, vende mais caro, compra mais barato, vende mais caro, ou você pode comprar a criptomoeda e sacar a sua criptomoeda na hora que você quiser. Não tem, você comprou, tem que ficar aqui 15 dias, 20, não. E outra coisa, se você transferiu a sua grana e desistiu, você pode sacar a sua grana da corretora na hora que você quiser. Olha como é diferente dos casos que eu estou trazendo aqui para você. E aí, fique esperto, você não precisa transferir seu dinheiro para pessoas ou empresas para investir em criptomoeda. Fique esperto, pessoal. Não terceirize os seus investimentos, principalmente quando falar assim, ó, é 15% ao mês, 5% renda fixa no mercado variável. Fique atento sobre programas de recompensa por cadastros de indicados.
Rede de marketing existem várias empresas sérias que fazem rede de marketing, tá certo? Mas 99,9% do que acontece no mercado cripto é golpe. Principalmente desse jeito, nesse formato que eu estou mostrando para você, beleza? E aí, ó, para você não cair nessas furadas, eu aconselho fortemente que você participe da série Investimento Cripto. É uma série de lives que acontece todas as terças e todas as quintas, às 15 horas, horário do Brasil. E eu falo horário do Brasil porque tem muita gente do exterior que me acompanha, tá? Então, por isso que eu falo horário do Brasil, para ficar claro aí para todo mundo. Então, são 15 horas do Brasil, 19 horas de Angola, 20 horas de Moçambique. E na série Investimento Cripto, eu mostro para você quais são os atalhos e os obstáculos para você ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Inclusive, foi na série Investimento Cripto que eu falei e ensinei como vencer o medo de investir em criptomoedas, tá certo? O legal de você participar ao vivo da série Investimento Cripto é que você tem a chance de ganhar o PDF da aula. Então, eu faço a aula na série, né, ao vivo, é uma live no YouTube, só que você tem chance de, no final da aula, da live, você receber de presente, por ter participado ali ao vivo, o PDF da aula ali, de tudo que eu estava ensinando na live. Legal, né? Então, para você participar, é só você ficar atento. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, ativa as notificações, porque quando eu começar a live, o YouTube vai avisar para você, você vem assistir a aula ao vivo, você pode tirar suas dúvidas comigo na hora, pode bater um papo comigo na live, e aí, no final da aula, você tem a chance de ganhar todo o material ao vivo, tá certo? Então, vamos para o caso da Unic Forex. E aí a manchete que saiu no jornal foi a seguinte, ó, golpe roubou 12 bilhões de reais. É muita grana. Empresa usava a imagem do Bitcoin para prometer ganhos milagrosos aos clientes. E aí é um caso que foi considerado golpe pela Polícia Federal, tá certo? E aí qual foi o golpe? Aportes financeiros para receber lucro fixo e indicações para receber comissão. E aí eu fui dar uma olhada no que aconteceu e os lucros, tipo assim, dentro de 30 dias, ou às vezes até menos, a pessoa ia dobrar, ganhar, investia 100, ganhava mais 100. Era 100% de lucro em um mês. Fixo, todos os meses. Então, o que as pessoas acabavam fazendo? Elas investiam a grana dela, teve gente que vendeu carro, vendeu casa, pegou empréstimo no banco, botava a grana lá, porque no mês seguinte ia ter o valor que investiu de lucro. E aí elas reinvestiam para ter mais, para ter mais, para ter mais. Qual a medida de segurança que você pode tomar para se proteger desses casos assim? Nunca transferir valores para terceiros onde há promessa de ganhos fixos. No mercado de cripto, isso é golpe. Já expliquei aí nos outros casos. Isso é golpe. Não terceirize seus investimentos. O erro dessas pessoas, e foi o erro que eu cometi também no início, pessoal. Lá no começo da minha jornada no mercado cripto, há anos atrás, eu cometi esses erros. Terceirizar os meus investimentos. Porque eu não entendia, então eu achava que colocando a minha grana em uma empresa que supostamente era uma empresa que tinha pessoas especializadas, então eu ia multiplicar minha grana melhor do que se eu fosse tentar sozinho, porque eu não sabia como fazer. Ao invés de eu buscar conhecimento, eu fui buscar um atalho que me levou para um abismo, para um buraco sem fundo. Então, não terceirize os seus investimentos. Desconfia de garantias de ganhos irreais. Acontece, você já me viu aqui, se você assiste as minhas aulas aqui no YouTube, você já me viu falar várias vezes de altas lucratividades no mercado de criptomoeda. A criptomoeda valorizou 1000%.
7.000%. Eu fiz uma live esses dias, e eu vou até colocar aqui no card essa live, onde eu falo ensino a pessoa como ela pode ganhar dinheiro rápido no mercado de criptomoedas. E eu trouxe um exemplo de uma criptomoeda que em 20 dias valorizou 7.000%. Em 20 dias. É muita coisa, cara. Acontece isso no mercado. O que não acontece é valorizar 7.000% todos os meses em um ano. Isso é irreal. Então, são essas promessas que os golpistas utilizam para atrair quem não tem conhecimento. Não é uma valorização, é valorização todos os meses. Então, desconfia disso aí. E fica atento sobre programas de recompensa por cadastro de indicados, porque isso configura o golpe de pirâmide financeira, crime, tá? Cuidado para você não cair nesses golpes, é uma situação muito difícil. Passei por isso, repito mais uma vez, perdi bastante dinheiro, sei que dói, é uma situação difícil. Mas me conta uma coisa, você já caiu em algum golpe ou caiu em um desses golpes? Conhece alguém que caiu em golpes? Coloca aqui nos comentários, deixa aí nos comentários aí embaixo se você conhece alguém que caiu em golpe ou se você caiu em golpe. E se você conhece alguém que caiu em golpe ou não quer que a pessoa caia em um golpe, eu aconselho que você compartilhe essa aula com ela. Envia essa aula para a pessoa. Fala para ela assistir, para ela entender. Porque aí ela vai aprender o que é o golpe, o que é considerado um golpe pela polícia e qual é a medida de segurança que ela tem que tomar para não cair nesses golpes. Você vai ajudar alguém. Da mesma forma que eu acredito que a aula está te ajudando, você vai ajudar uma pessoa também. E qual foi o padrão desses casos que eu trouxe aqui? Golpes considerados pela Polícia Federal. Qual foi o padrão dos golpes aplicados? 1. A pessoa transfere para a empresa o seu dinheiro. E a base fundamental do mercado de criptomoedas é você ter o controle do seu dinheiro. Não é terceiros ter o controle do seu dinheiro, é você. Todos esses golpes, a pessoa tinha que, de alguma maneira, terceirizar a autonomia do dinheiro dela. Porque não podia sacar o dinheiro da empresa a hora que quisesse, não podia sacar a criptomoeda da empresa a hora que quisesse. Tinha um prazo, tinha um contrato, enfim. A pessoa não tem controle sobre o investimento. Investir em criptomoedas é você ter controle sobre o seu investimento. Então, você decide a hora que compra, a hora que vende, se vai vender, se vai comprar mais. E nesses casos, você não vê controle do investimento. A pessoa transfere o dinheiro e a suposta empresa faz com o dinheiro da pessoa o que quiser. Em um dos casos, a Polícia Federal descobriu que o dinheiro que era transferido para a empresa ia direto para o bolso dos donos da empresa. Não tem controle sobre o investimento. Promessas de lucros irreais. Não é que não exista lucros altíssimos em pouco tempo no mercado cripto, mas todos os dias, todos os meses, tem algo errado. Tem algo errado. E recompensa por indicação de pessoas. Então, esse daí foi um padrão. E aqui você pode já ficar atento, porque quando você vê isso aqui, você já sabe que é um golpe. Estratégias de investimento em criptomoedas que podem acelerar os seus ganhos. Então, já te falei de casos, já estudamos esses casos, já te falei das medidas de segurança que você pode tomar para proteger a sua grana, e agora vamos a estratégias para acelerar os seus ganhos no mercado de criptomoedas. Mas se você ainda não curtiu a aula, não se inscreveu no canal e não ativou as notificações, precisa fazer isso agora, cara. Diante de tudo que eu te mostrei e te ensinei e te expliquei até agora, merece um like a aula. E quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo está te ajudando. Então, o que o YouTube faz?
todas as vezes que eu compartilho um conteúdo semelhante a esse, o YouTube vai te avisar. Por isso que é importante ativar as notificações, se inscrever no canal. Porque o YouTube fala, ó, pô, ele gostou mesmo, se inscreveu no canal, ativou a notificação, curtiu, comentou o vídeo, até eu quero saber a sua opinião sobre os casos, né? Deixa aí seu comentário. Então, quando eu disponibilizo um vídeo novo, quando eu entro ao vivo nas lives da série Investimento Cripto, o YouTube fala, ó, o Elias está ao vivo aqui, ó. Vai ter uma aula massa aqui, ó. O Elias disponibilizou mais um conteúdo aqui. Vem assistir para você aprender. Quem sai ganhando é você. E é por isso que eu repito, essa é a única maneira que existe de você aprender quais são os caminhos que te levam a ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Porque você não vai perder nada. Você não vai perder nenhum conteúdo, você não vai perder nenhuma aula, você não vai perder nada. Você vai ser sempre avisado quando tiver um aprendizado novo. Aí você vai virar fera no mercado. Não tem jeito, cara. Beleza? Então, ó, estratégia. Diversifique seus investimentos. Quase que não sai. Diversifique seus investimentos. Em vez de você comprar uma criptomoeda só, compra 2 ou 3 ou 4 e diversifica. Investir em diferentes criptomoedas com fundamentos sólidos e potencial de crescimento pode aumentar as suas chances de obter ganhos significativos. Então, você pode investir nas principais criptomoedas, no top 10 do ranking. Mas, Elias, onde é que eu sei quais são as 10 principais criptomoedas do mercado? No CoinMarketCap, que é um site de estudo do mercado de criptomoedas. Você pode verificar lá, tem o top 10, faz um estudo, faz uma análise, vê o que vale a pena e o que não vale, e aí você pode investir se assim você quiser. Inclusive, aqui no canal eu tenho um vídeo, eu vou até colocar aqui no card, ó, um vídeo onde eu estou fazendo uma análise de uma criptomoeda. Você já pode ter como base para suas análises, para os seus estudos, tá? Assiste esse vídeo aí no card para você saber como é que analisa uma criptomoeda, beleza? Uma outra estratégia, análise fundamentalista. Olha o que eu acabei de falar e olha o que eu estou ensinando novamente. Você precisa analisar os fundamentos. Avalie fatores como equipe de desenvolvimento, adoção da tecnologia, parcerias estratégicas e casos de uso. Só de você analisar esses 4 pontos, você já vai eliminar um monte de criptomoeda que não vale a pena investir e você vai voltar a sua visão para aquilo que vale a pena mesmo colocar o seu dinheiro, que tem uma possibilidade muito grande de trazer um retorno financeiro para você. Então, análise fundamentalista faz parte da estratégia para você acelerar os seus ganhos. Outra estratégia é acompanhar a tendência de mercado. Ficar atento às tendências e movimento do mercado de criptomoedas, identificar padrões gráficos, utilizar indicadores técnicos e esteja ciente das notícias e eventos que podem impactar o mercado. Então, se você não sabe utilizar gráfico, você não sabe analisar gráfico, tem vídeo aqui no canal, tem aulas eu analisando o gráfico, eu mostrando como é que configura as coisas. Você pode tirar aí um dia para maratonar, buscar esses vídeos para aprender. Você tem aqui uma base de dados de conhecimento que está tudo pronto, tudo explicado. Só é você assistir, só é você se reservar um tempo para aprender. Eu te digo mais, eu queria ter essa chance há anos atrás, quando eu comecei, de ter conteúdos tão explicativos e tão claros e tão fáceis para eu aprender e não cair numa furada. Você tem essa chance hoje, beleza? E na prática, o que você pode fazer na prática? Primeiro, eduque-se sobre criptomoedas. Então, comece a se familiarizar com o mundo das criptomoedas, pesquisando e estudando os conceitos básicos, a tecnologia e projetos mais relevantes. Você quer pegar a sua grana e colocar em uma coisa que você não entende nada? Então, você precisa buscar essa educação e eu já te orientei há poucos instantes como é que você pode conseguir fazer isso fácil aqui no canal. E aí, ó, são mais de 200 vídeos, 200 aulas ensinando sobre criptomoeda.
Por isso que eu falo que aqui meu canal no YouTube é um banco de dados para quem quer aprender. São mais de 200 aulas, onde eu explico temas variados. Então aqui, ó, tem aula que eu explico como você investir em criptomoeda no lançamento, tem aula que eu explico a você configurar carteira de criptomoeda, tem aula que eu ensino a abrir conta na corretora, tem aula que eu ensino a análise fundamentalista, tem aula que eu tô falando, ó, eu tô investindo nessas criptomoedas aqui por causa dessa razão. Tem aula que eu analiso o gráfico da criptomoeda, na outra eu faço uma análise fundamentalista. Então tem muita aula aqui, são 200 aulas, pessoal. Só é tirar um dia, maratona, não esquece de curtir a aula, deixar seu comentário e vai maratonando para você aprender, beleza? Então, 2, defina um plano de investimento. Isso aqui é importante também. Estabeleça metas financeiras claras e crie um plano de investimento sólido. Determine o valor do investimento semente, que é o primeiro investimento que você vai fazer. Defina a diversificação do portfólio, as criptomoedas que você vai investir, ao invés de investir uma só, investir em algumas. Estabeleça uma estratégia de compra e venda baseada nos seus objetivos e tolerância ao risco. Então, veja que é você montar um plano de ação, não é só pegar a sua grana e entregar na mão dos outros. Afinal de contas, é o seu dinheiro, você trabalha pra caramba para ter esse dinheiro para perder por bobeira. Faz isso não. Isso aqui, ó, é muito importante mesmo. Um plano de investimento, muito importante, tá? E a sacada de hoje, eu sempre trago uma sacada de investimento nas aulas, é entender como funcionam as exchanges de criptomoedas, que são as corretoras. Para investir em cripto, você vai precisar das corretoras, das exchanges. Então, você entender como elas funcionam, para que elas servem, como avaliar se uma corretora é boa ou se não é boa. Tem até alguns pontos importantes que eu separei aqui dessa sacada de investimento. Então, você entendeu o que são as corretoras de criptomoedas, exchanges, você saber escolher a melhor exchange para você. Então, existem perfis de investidores diferentes. Baseados nesses perfis, existem funcionalidades que vão ser melhores em umas exchanges e melhores em outras. Então, você saber escolher qual é a melhor, analisar qual é a melhor e ter estratégias de investimento nas exchanges, porque você pode ter várias formas de investir dentro das corretoras de criptomoedas. E aí talvez você fale assim, mas Elias, eu não sei nada disso. Como é que eu faço? Simples. Assista a nossa próxima aula, porque a nossa próxima aula vai ser para você iniciar a sua jornada nas criptomoedas, porque a próxima aula eu vou estar falando sobre como escolher, como funcionam, para que servem as exchanges de criptomoedas, as corretoras. Então, você vai conseguir entender de forma bem clara o que é, para que serve, como funciona e como escolher uma corretora de criptomoeda na nossa próxima aula do programa Saindo do Zero. Olha que legal, beleza? Se você ainda não curtiu o vídeo, não curtiu a aula, curte, se inscreve no canal, ativa aí também as notificações para que você possa estar sempre atento ao mercado de criptomoedas. Beleza, galera? Olha, foi um prazerzaço ter vocês nessa aula. Espero ter ajudado. Não esquece de deixar o seu comentário sobre os casos que eu trouxe aqui para você e bons investimentos a todos. Um abraço.